O que ela te fez? Ela quer. O aparelho. Eu não gosto dela, não. Não gosto de criança. Não? Então fica de perto dela. Não. Mas por quê? Foi enviado? Não. Foi sim. Foi sim, foi enviado. Eu gosto dela só se ela beber um golo ou pintar um cigarro. Não, ela não quer isso mais. Você sabe que se você fizer isso, vai encontrar perto seu. Vai com Deus. E o senhor? Quer dar a palavra? Senhora. Senhora. Ah, vai, pá. Ó. Mas profunda. Bom mesmo. Vou lá visitar a senhora, viu? Tá. De quem? Da outra lá? Não, né? O que você tem contra ela? Não tem nada. Eu gosto. Você gosta dela que eu torci o braço dela? Eu vou fazer um favor pra ela não trabalhar mais. Ela trabalha muito. Não, deixa ela trabalhar. Você passear, dançar. É, né? Ver um moço bonito, tem um moço bonito aí fazer. Ficar com esses velhos, não, as mulheres tudo tem que arrumar moço bonito. Não é ficar com esses velhos cheios de um lugar assim. Ah, mas por que você precisa disso? Ué, você tem? Você não precisa não? Não. Então você é bicha. Pode ser. Quantos anos você tem? 19. Ah, não caso 19 não. 18. 18 mais 50. Eu não sei tanto. Por que você não trabalha com os pretos velhos? Ah, vou trabalhar para aqueles macacos lá. Não, mas você pode ficar nova. Não quero não, assim tá bom. Não trabalho para aqueles pretos, não. Não, mas você não gosta. Não gosto deles, não. Você não gosta deles, não? Não, eles são muito enjoados. Trabalha pra quem? Eu trabalho para outro negão bonito. Qual? Seu Zé? Negão que anda só de terno branco. Ah, você trabalha pro seu Zé. Negão bonito. Não é aquele velho negão feio, não. Sabia que seu Zé tinha trabalho com ele, né? E eu trabalho com o negão mais bonito. Que trabalho que você faz com ele? Eu ajudo as mulheres a arrumar homem. Ah. Eu arrumo para os homens que as quiser. Que as quiser. Mas ela não fica por muito tempo. Ué, depois vai trocando, que é bom, enjoa mesmo. Quem falou que é só homem que enjoa, mulher, eu enjoo de homem. Mas você tem prazer nisso? Ou Ué, lógico, claro. Fico lá no meio. Ah, entendi já. Já entendi. Entendeu? Entendi já. Quer que eu explique? Não, já entendi já. Já entendi já. E o senhor? Quer dar a palavra? Que lugar que é esse que eu tô aqui? Isso aqui nós estamos numa casa de oração. Casa do quê? Prostituição? Não, oração. Ah, então vou ficar aqui. Não, achei que era zona. Bom, mas você ainda está querendo ainda, zona? Mas que tem tão bom? É, né? Você não vai não? Não vou. E você vai? Não. Ih, que os homens mais parados, vai embora daqui. Então vai com Deus. Boa noite. Boa noite. Mas que é isso, hein? Que povo mais carregado que é esse? Mas tá uma fila aí que vocês não fazem ideia. É disso que tava aí pra pior. De chouriço pra mais grosso. Né? Mas fazer o quê, né? Tem que dar também passagem e dar também atendimento. O que eu vou falar para vocês é o seguinte, é o cuidado nessa questão dos trabalhos. Viu? Sempre que for fazer os trabalhos, nunca está um médio só, mas pelo menos uns 3 para a carga ser dividida. Uma outra coisa que eu quero explicar para vocês é a questão de pegar o karma da pessoa. Cada vez que você pega uma pessoa para ajudar, para aconselhar, você está pegando um pouquinho da energia dela.
Então você tem que estar forte, você tem que estar equilibrado, para você não ficar, né, depois com tristeza, com angústia e muitas vezes até com dor. Né? Sei que todos estão passando por um período difícil, né? É uma época de pouco dinheiro, mas não preocupe não, que tudo a seu tempo virá. Virá o dinheiro, virá a condição de pagar as coisas, virá o emprego. Não fica nessa angústia, não fica nessa tristeza não, porque tudo para sempre dá certo. E o importante é ter fé e estar harmonizado em casa. Se em casa estiver harmonizado, estiver tranquilo, não tiver briga, não tiver problema, o resto tudo vai se achegando, vai dando jeito, vai tendo solução, porque a vida é isso. A vida é uma luta diária. E essas lutas, dentro dessas lutas, faz parte estar buscando a paz, faz parte estar buscando o equilíbrio, faz parte estar buscando o dinheiro, porque tudo isso é crescimento. E o trabalho é crescimento também, porque a pessoa trabalha, fica no serviço pesado, mas a hora que deita, que descansa, está cansado, está realizado, é mais um dia que se foi, é um pagamento que se aproxima, e tudo vai chegando nos eixos. Não fique com desesperança, porque dias melhores virão. Enquanto não aparecem dias melhores, vão buscando coisa alternativa. Vendo uma coisinha aqui, busca uma coisinha de acolá, vão tentando de alguma maneira até aparecer alguma coisa fixa. Quero mandar um recado lá para o irmão que teve aí mais cedo, que ele não precisa se preocupar, que vai aparecer alguma coisa para ele. Tá certo? Qual? O irmão do aparelho? Não, o rapaz que teve aí mais cedo. Pedindo para falar com os presos velhos. Uhum. Né? Ele não precisa se preocupar, não. E não pode perder a esperança, não. Às vezes a gente pensa, mas isso não aconteceu para mim. Eu queria tanto que acontecesse, eu pedi tanto que acontecesse, só que a gente não entende que aquilo que não aconteceu é porque era a melhor coisa para a nossa vida. Porque quantas vezes pensamos que aquele passo está certo na nossa vida e não é aquele passo para ser dado. Sempre lembrando de pôr na cabeça que tem que agir com paciência, que tem que agir com alegria, que tem que agir com perdão, que tudo aquilo que foge dessa normalidade está trazendo desequilíbrio, está trazendo energia negativa. E por onde vocês passar, que vocês sejam o representante dos espíritos de luz. Por onde vocês passar, que esteja sempre dando bom testemunho. Que não incentive ninguém a fazer as coisas erradas, não incentive ninguém a fazer as coisas ruins, não incentive ter raiva, a briga, a fofoca. Toda vez que for falar, pensa muito antes de falar, porque os irmãos obsessores também estão sempre em volta de vocês. E eles estão esperando a oportunidade para ver o fracasso de vocês. E esse fracasso começa com atitudes ruins, porque uma atitude ruim vai puxando a outra vai puxando a outra, e acaba virando aquela bola de neve sem fim. Sei que quem tem família não é fácil, sei que aquele que frequenta um grupo de trabalho não é fácil. Não é fácil a convivência com o marido, não é fácil a convivência com a esposa, porque o ser humano, ele está muito suscetível às coisas que podem acontecer em volta dele. Então ele muda de temperamento, às vezes está mais alegre, está mais triste, está mais bravo, está mais quieto, não está por conta de conversa. Mas o importante é que vocês saibam disso. Porque quando a gente sabe as coisas que estão acontecendo com a gente, é muito mais fácil de lutar, é muito mais fácil de vencer um obstáculo.
Porque quando não se sabe, aí é complicado. Aí deixa ele embarcar naquele navio de confusão, de desavença, de violência, de briga, e enquanto não acontece coisas terríveis, não para, não acaba a ligação com os obsessores. Então tem que pensar muito antes de falar e antes de qualquer atitude. Não pense que vocês vão ser vencedores nos aconselhamentos e nas missões de vocês, não. Tem missão que vocês vão vencer, vocês vão ver a luta da pessoa, vocês vão ver o sucesso da pessoa. Mas outras lutas, vocês vão lutar muito e não vão ver tanto aproveito assim. Porque cada pessoa tem o seu momento de acordar. Feliz daquele que acorda cedo e infeliz daquele que demora a acordar. E quantos vão até embora dessa encarnação, vão embora, morrem e não aprenderam nada do que precisavam. Aí é que começa o verdadeiro problema. Às vezes não consegue nem subir, nem descer, fica por aí atormentando a família, atormentando os conhecidos, sofrendo, não aceitando que está morto, não aceitando o sofrimento da morte, sentindo fome, sentindo frio, sentindo angústia, sem que quase ninguém possa ajudar. Então, pensem que vocês são servos de Deus. Vocês trabalham para Deus. Trabalham para o Espírito de Luz. Façam o vosso melhor. O melhor que vós puder fazer, faça. Mas não se entristeça com as missões fracassadas. Porque às vezes a pessoa não quis acordar, às vezes a pessoa não quis despertar. E esse despertar da pessoa pode acontecer em muitos lugares diferentes. Às vezes é numa mesa mediúnica do Espiritismo, às vezes é numa igreja evangélica, às vezes é lá no templo budista, às vezes é lá no templo Seixinoe, às vezes é numa conversa com alguma pessoa, mas o importante é que a pessoa acorde, e acordar quer dizer a gente entender que a vida pode ser diferente e que nós temos controle da nossa própria vida e que não podemos deixar força nenhuma desconhecida nos levar por água abaixo. Alguns não estão preparados para o espiritismo, não acredita, tem medo. Feliz daquele que acredita e não vê. Porque a maior parte, para acreditar, precisa passar por momentos muito difíceis para poder acreditar. Eu vi isso. Será que eu estou enlouquecendo? Ou será que isso existe? Aí quando começa a receber as explicações, começa a entender, é que percebe que o mundo não é só esse que todo mundo enxerga, que vai muito além, que tem muitas outras coisas que poucas pessoas têm o privilégio de enxergar, de ouvir e de conversar. E vocês são esses privilegiados. Então vocês têm que estar acima de todo mundo. Acima na bondade. Acima nas ações corretas, na tranquilidade, na crença nos Espíritos de Luz, porque vocês vieram para ajudar o mundo a ser melhor, para ajudar as pessoas a serem melhor. E a missão de vocês não é fácil, não, porque qualquer outro, de qualquer outra religião, se vocês falar que conversa com os Espíritos, que enxerga, e que até recebe, vão ser taxados de louco, vão falar que é mentira,
vão falar que vocês estão inventando, mas não ligue para essas coisas. Não queira colocar na cabeça dos outros aquilo que eles não querem aprender. Só faça a vossa missão. Seja bom, faça o bem, aconselhe, ajude. Se acreditarem, melhor e mais fácil. Se não acreditarem, não tem problema. Você sabe que existe, você é privilegiado de ver, de enxergar, de conversar. Você faz sua parte. Mas saiba também que você, médium, é como se fosse uma porta aberta. Daí o meu aconselhamento a falar dos cuidados que vocês têm que ter. Dependendo dos lugares onde vai e pessoas com que frequenta esses lugares, vocês podem levar para casa muito desses espíritos, muito dessa energia. Então está sempre atento, né? Ao chegar nos lugares, rezar, né? Pedir a proteção dos espíritos de luz, para não levar para a vossa casa espíritos que possam interferir nas pessoas de casa, no andamento das vossas vidas. Quando forem enfrentar uma missão difícil, comece a rezar bastante tempo antes. Reze bastante pela pessoa, reze pelo despertar, que essa pessoa possa acordar, possa enxergar a vida de outra maneira, enxergar a vida com mais alegria, sem bebida, sem vício, né? Sem bobajada. Tem gente que é viciada em drogas, tem gente que é viciada em álcool, tem gente que é nos dois, tem gente que é viciado em sexo. Mas não é esse sexo normal entre os parceiros, não, que vivem juntos, que são casados, que vivem juntos. Tem gente que é viciado nessa energia de promiscuidade, de baixaria, e tem essa necessidade de estar com uma mulher, com duas, com três, com quatro, com cinco, sei lá com quantas, e assim o homem tem necessidade de estar com muitas mulheres. É um dos vícios terríveis. Porque além de você pegar toda essa energia negativa das pessoas que você se relaciona, você não constrói relacionamentos bons, porque você não respeita as pessoas que vivem. E principalmente, quantas vezes a destruição familiar à custa desse vício? Tem gente que tem o vício do jogo. Tem gente que tem vício de falar mal da vida das pessoas. Isso é vício. Não falar nada bom, está sempre clamando, está sempre falando mal, está sempre excomungando. Né? Sejam dóceis, sejam calmos. Tenham o hábito da oração, tenham o hábito do agradecimento. Veja o quanto são privilegiados, tão saudáveis, tão lúcidos. Tem pessoas do vosso lado que gostam de vocês, que querem estar do vosso lado. Quantas vezes erramos com as pessoas que gostamos, mas se elas realmente gostam de nós, elas estão dispostas a perdoar pelos nossos erros, pelas nossas falhas, e a gente tem que ter a coragem de saber pedir perdão, de entender que errou, e de querer melhorar, de querer mudar para melhor, para viver feliz, em harmonia. Porque não tem nada de maior valor do que a família, do que as pessoas que estão ao nosso redor. Então estejam sempre atentos às pessoas que põem na vossa casa, aos lugares que você frequenta, as energias negativas. O teu próprio corpo vai te mostrar os lugares que as energias te fazem mal. Chegará muitas vezes nos lugares e começará a arrepiar,
começaram a sentir mal, sentir mal-estar, sentir vontade de ir embora, de não ficar ali. Então, quantas vezes são teus próprios espíritos de luz te avisando para ter cuidado, para estar em oração, para estar em cautela, para não se meter em confusão. Desejo que estejam cada vez mais atentos, que percebam mais e mais as coisas do mundo espiritual. E que esse compromisso do bem se aflore, aumente, e que a felicidade, a prosperidade de vossa casa seja cada vez maior, principalmente a harmonia com os familiares, a harmonia com as pessoas. E não perca a oportunidade de trabalhar, né, não? De trabalhar para os espíritos de luz. Amém. Assim seja. Alguma pergunta? Acho que não dá. Eu queria saber se esses meninos meus vão demorar muito para tomar serviço, que eu estou ficando muito agoniada. Não, vão arrumar sim. Vão arrumar sim. Vai aparecer serviço sim. É desse jeito mesmo. A cidade é pequena, o dinheiro está difícil, né? Então está complicado. Mas vai aparecer sim. Principalmente serviço de roça vai ter muito. Muito serviço de roça. Né? Porque agora vai começar a lavoura de café, não é isso? Então agora o serviço de roça vai ter muito. E vai ter oportunidade do povo ganhar dinheiro. Segurar, né? Tem que segurar, porque depois, a hora que acabar, as coisas vão estar complicadas. E vai ser desse jeito, né? As coisas cada vez mais caras, mais difícil, né? Sabe? Tem que arrumar uma maneira de ganhar um dinheirinho extra. Plantar uma verdurinha, plantar um legume, vender, pescar um peixinho, vender, plantar uns vasos de flor, vender. Tem que arrumar uns bicos. Se você não gosta tanto de plantar flor, então, por que você não arruma uns vasos, não planta essa folhagem bonita aí que nasce, né? A todos, tudo, aquela grandona lá, e vai no domingo, aí põe no carro, aí na feira, vai no domingo, só vocês vender 2, 3. Já tá bom, não é verdade? Por que vocês não fazem isso? Arruma uns vasos, planta. O povo, as madames ricas gostam de vaso, de flor, dessas coisas. Na verdade, tem que ir arrumando um meio de ganhar um dinheirinho diferente. Verdade. Tá certo? E aí? Pensar direitinho. Tem que dar um jeito, né, de ganhar um dinheiro diferente, porque tá complicado. Né? Tá complicado. O salário aqui é um salário baixo, né? O salário mais alto aqui depende, né, de trabalhar muito no pesado, né? Tá complicado mesmo. Mas vai aparecer sim, não vai ficar sem sim. Lá pro serviço que você tinha, você não quer voltar, né? Aonde? Lá onde você trabalhava? Uai, se fosse voltar, eu voltava. O que o rapaz lá fala? Ele que lá trabalha o cunhado dele, que é o dono, e o pai dele. E ele dirige mais a conta. O caso não é tanto ele, O o pai caso é minha dele, irmã. o pai dele. A minha irmã que briga muito, sabe? Por quê? Eles preferem dar mais valor nos outros que a gente tá de fora. Que a gente fica de casa, ou assim, sabe? Que a gente ajuda. Eles preferem dar mais valor quem não ajuda ele do que quem ajuda. Mas agora se você está com outra cabeça, né? Se você sabe que essas coisas agora não te atingem mais não, né? Não. Se você sabe que é fraqueza da pessoa, que é falta de evolução,
que às vezes até é obsessão de arrumar encrenca. A senhora não arruma para ele lá outra vez? Mas eu não tenho como arrumar, sabe por quê? Não depende de mim ou do meu marido, que é gerente. Da irmã dele. E a senhora não conversa com ela, dele? Eu posso tentar. Conversa com ela, fala para ela dar uma oportunidade para ele, que ele está precisando dessa oportunidade. Porque ele agora está sábio. Ele agora pode falar o que for, que ele não vai esquentar a cabeça disso não, né? Ele, né, tenta lá também. Porque a senhora, como mãe, se fizer um pedido, ela vai atender. Aquela lá é difícil. É difícil? Ela é difícil de mexer, de lidar com ela. Mas tenta mais uma vezinha. Tenta uma vezinha lá. Né? Se você conversa com ela normalmente? Conversa. Então, se você se voltar para lá, é um dinheiro garantido, né? E se você sabe que agora, esses milindres não vai atingir você mais, quer dar valor no fulano, dá, quer dar valor no fulano, dá, não esquentar mais a cabeça com isso, né? E, como diz, tô lá, tô trabalhando, tô ganhando meu dinheiro, tchau e benção, pronto, acabou, né? Então, só tenta lá, tá certo? Tenta lá também. Pai também. Sim, senhor. Você acha que o aparelho vai se aposentar no segundo caso? Vai sim, né? Tá pertinho. E você acha que ela deve fazer o quê? Eu acho que ela não gosta de ficar sem trabalhar, né? Ela não, nem pode ficar sem trabalhar em alguma coisinha. Eu acho que ela vai procurar outra coisa para fazer. Que é na cidade que ela não conseguiu. Aonde ela estiver, ela vai. Certo. Tá certo? E você acha que eu já posso trabalhar em alguma coisa? Não, meu filho. Não pode não, viu? Trabalhar fica outro dia arrebentado, né? Não, você sabe que se você não aguenta, né? Se você não aguenta um serviço firme, longe assim mais. O que você pode fazer é o que eu estou falando para você. Você, por exemplo, pode ir lá na cidade grande, comprar uma roupa para vender nessa feira, fazer alguma coisa para pôr aí, e fazendo umas coisas assim, uns temporários de bico, porque se você não aguenta o serviço direto, eles vão te mandar embora, porque a hora que você travar, eles vão achar que você não quer serviço. Você não entendeu? Entendi. Tá certo? Eu vou tentar ver se eu consigo estudar o ano que vem. Se Deus quiser, tudo há de abrir, né? Mas muita surpresa, muita coisa boa tá para vir ali para todo mundo. Só notícia boa, só surpresa boa. Se Deus quiser. E surpresa de dinheiro também, viu, gente? Coisa boa para todos. Não tem nenhuma notícia ruim para ninguém. Nem para falar assim, fica prevenido que não, é só notícia boa. E dinheiro para você, para a vossa família. Eu estou rezando por isso. Tem mais uma pergunta. Porque quando eu estou aqui naquela sensação assim que eu vou desencarnar, e eu dou tipo assim uma espécie de um cochilo, aí eu acordo, e aquela sensação passou, e aquele mal-estar passou. O que você me diz disso? É porque aí os pretos velhos vêm para fazer a limpeza na você, naquelas energias ruins. Aquela sensação que parece que eu vou desencarnar. Entendeu? Sim. Então vem para dar ajuda, porque se você está trabalhando aí, atendendo o povo, precisa de ajuda também, né? Não, que não é a primeira vez que acontece isso, são várias vezes. Então. Pois é, se você mede sempre a vossa pressão, se a vossa pressão estiver boa, o resto está tudo bem. Não estava boa, sim. Só tem que ter cuidado com a vossa pressão. Você entendeu? Estava boa, sim. Eu deitei, fiquei tonto, achei que eu ia desencarnar, estava sentindo frio. E uma outra coisa que eu vou falar para você também, vocês dão uma mão aí, viu? Porque está precisando muito, viu? Então não deixa a Deus dará também não, viu?
né? Porque as famílias têm que ver na hora que precisa, né? Porque não está tendo, então vocês dão uma ajuda, compra as coisas, compra uma mistura, uma coisa, dá uma ajuda aí. Se você me entendeu? Entendi. Né? Compra uma mistura, leva lá, faz alguma coisa. Mais alguma coisa? Eu queria perguntar ao senhor, Sim, sim. a minha esposa está com uma infecção no útero. Eu acho que é uma infecção. Não, ela está, o médico fez que ela está com uma ferida no útero. Isso é muito comum em mulher, viu? E ela vai fazer uma Ela biópsia, vai ela vai ver o que é. Ah, não. Ela vai fazer um exame, depois ela vai fazer biópsia. Ah, mas não vai ser nada grave não, viu? Não, isso aí é só queimar uma feridinha e pronto. Mulher tem que ter o cuidado de fazer o exame todo ano. Mulher que tem marido, adquire essas coisas mesmo. Isso é normal de mulher. Ferida no útero, infecção, inflamação, mas não há de ser nada não, viu? O chá de salsinha é muito bom para as coisas do útero, viu? Não é muito bom, gostoso de beber, mas ele para infecção, ele limpa tudo, sabe? É muito bom. Mas não vai ser nada demais não, não precisa se preocupar não. Infecção de garganta. Você pode pegar a água oxigenada e fazer o gargarejo. A água oxigenada. Ou você pode pegar o nabo, corta o nabo, lá esfrega bem ele com a buchinha nova, tira aquelas asperezas dele, corta ele numa vasilha, põe açúcar mascavo e deixa por 12 horas. Ele vai soltar um caldo. Aí aquele caldo você vai bebendo. Tiro quieto. Não tem xarope de farmácia que seja igual. Conhece o nabo? Nabo é aquele negocinho assim, meio vermelhinho, vocês conhecem, né? Isso, só que tem que lavar ele bem com a buchinha nova, porque ele é áspero, né? Uma vez mandaram minha mãe fazer cá também. Já com açúcar mascavo, aí ele deixa ali 12 horas, ele vai soltar um caldo. Aí vai bebendo aquele caldo. Essa composição dura uma semana. Aí depois de uma semana tem que fazer outro. Eu queria pedir o senhor tomar conta do filho do amiga nossa, que ele teve convulsão na escolinha, que ele nunca teve isso, agora apareceu do nada, sabe? Aí eu tenho que... Fala com a mãe, mandar fazer uma cruzinha de cedro. Sabe o cedro? É raro achar o cedro, aquela madeira. Aí faz uma cruzinha de cedro e leva dentro da roupinha dele. Sim, pode pesquisar na festa. Tá? E levar para tomar um remedinho no doutor que vai passar. Tá bom. É coisa muito passageira, viu? Criança pode ter convulsão por alguma infecção que o pai com a mãe não percebeu, medo da convulsão, verme, lombriga da convulsão, dá um chazinho de hortelã, leva no médico o chazinho de hortelã para acalmar as bichas e faz a cruzinha de cedro. Isso aí vai acabar. Eu também vi todo um negócio de senhor. Sim, senhora. Lá no outro dia, tinha uma mulher que trabalha junto comigo. E o meu genro, meu marido, chamou ela no escritório lá e andou falando umas coisas pra ela que eu nem sei o que foi, que eu nem perguntei. E ela tá desde ontem com a cara feia, não conversa comigo, não conversa com a esposa dele, não conversa, porque vai ser quase ninguém lá dentro do barracão. Ela tá pensando que foi eu que falei alguma coisa, não tá? Não. Eles chamaram a atenção dela por causa do serviço mesmo. Ela tá chateada, mas vai passar, viu? Só não pega nada de comer, não. Nunca se sabe, né? Tem que prevenir. Aí também, eu tô começando a ver as partes de espíritos, mas eu tô vendo tipo assim, umas luzes assim, do lado da minha cabeça, né? Assim, acima da minha cabeça, como se fosse uma estrela, mas também tô vendo tipo uma espécie de bichos
andando assim devagar, como se fosse lagarto grande, né? Eu vou chegar a ver nítido assim? Se for preciso, vai. Mas não precisa ter medo não, viu? Não, agora sei que eu não tenho mais medo não. É quando eu fixo pra ver realmente, aí some. Isso você parou de ver? De vez em quando eu vejo. Eu sinto. Mas já deram sossego para sossego. Lá em casa não tem mais nada. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Lá tem que estar bem limpinho por causa da criança, né? Para a criança não ficar passando medo. Meu também não vê mais. Graças a Deus. Então, tem que estar muito atento. E na casa da avó, ele vê? Na casa da avó ele não falou não, mas na casa da avó tem. Eu sinto, às vezes eu vejo. Não só de uma avó, das duas vó. Sim. Tem que rezar, né? Pedir proteção e rezar, né? E tá bem atento, porque criança fica muito nervoso, né? Fica. Ele fica muito nervoso, ele chora, não dorme direito, não come. É verdade. Né? Tem que estar atento. O rapaz lá pediu lá para uma força lá para vender a casa dele. Apesar que nós estamos numa crise, né? Mas ele vai vender sim. Ele vai dar uma gratificação para você. Se Deus quiser. Né? Eu queria saber também se o dinheiro da minha sogra, da pensão da menina dela, vai sair. Vai sair sim. Vai sair. Demora só um bocadinho, mas vai sair. Tá. Aí é hora de vocês controlar, viu? Porque a hora que ela receber de uma vez, ela vai fazer uma bagunceira. Como vai? Viu? Aí é hora da mulher controlar, você controlar, né? Porque ela é meio desajuizada, né? O senhor também dá muita força para a Marita, ela ajuda a gente muito, sabe? Porque ela é uma pessoa muito boa, tudo que a gente precisa dela, ela ajuda a gente. Ajuda, né? Aí também, eu queria, hoje vocês têm festa na colônia? Tem festa. Hoje é dia dos pretos velhos, né? Hoje é dia que a gente reúne, a gente canta, tem a turma que faz a apresentação, que faz as danças. A hora que vocês dormirem, eu convido vocês para vocês ir lá ver, viu? Vocês ir lá assistir, que é uma beleza. A gente lembra os costumes nossos lá, dos países onde nós moramos, tivemos as nossas encarnações, inclusive aqui no Brasil, inclusive na África, em vários lugares que nós já moramos, né? As pessoas pensam, às vezes, por causa de nós ser preto, que nós vivemos só na África. Não, nós vivemos no mundo inteiro, já moramos em muitos países. Alguns de vocês são descendentes de Atlântida? A maior parte, né, meu filho? A maior parte. É por isso que vocês vieram como escravo, para ter como resgate. É, verdade. Porque nós já fomos tendo encarnação, que nós somos muito ricos, nós fizemos muitas coisas erradas. Então, na última encarnação que nós viemos como escravos, nós íamos sofrendo para pagar as nossas dívidas, né? As nossas dívidas para os nossos devedores. Então, só isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria perguntar para o negócio aí também. Tem uma imagem que tem lá na porta da minha cozinha, que eu ganhei. E eu não sabia quando a Pinga ia ver ela para ele. Aí, falaram para mim que não é que não dá pinga. Não põe pinga, não. Porque quem bebe pinga são os que não tiveram evolução ainda. Porque os que já têm evolução não precisam nem de cigarro, nem de bebida. E principalmente a senhora dando pinga para ele, a senhora está atraindo os obsessores que gostam de pinga para estar na vossa casa. Tá? Então não põe não. Então, a senhora quiser pegar, queimar uma vela, né? Pedir proteção, pedir a limpeza de casa, sim. Mas essas coisas não, né? Tem muita gente que ainda não entendeu, por exemplo. Existe toda. Na Terra não tem gente de tudo quanto é jeito? Tem. Então tem espírito de tudo quanto é jeito.
né? Então tem muita gente que ainda acha que, por exemplo, os de luz precisa de cigarro, precisa de comida. Não. Quem precisa dessas coisas são aqueles que estão numa condição muito inferior ainda. E são aqueles que trabalham tanto para um lado quanto para o outro. Né? Então aí está o perigo da coisa, né? Mas esses espíritos que vivem na terra, eles também têm um pouco de bondade também, não tem? Olha, vamos pegar o aqui da terra. Um bandido mais ruim do mundo. Um bandido, muito mau. Ele não tem uma mulher que ele gosta? Tem. Ele não tem uma mãe que ele gosta? Tem filho. Uma irmã, um filho? Então, quer dizer, ele é ruim pro resto. Mas sempre tem alguém que ele gosta. E que ele faz uma coisa boa, né? Né? Então... Um momento de evolução. Não é verdade? A pessoa, ela se torna evoluída a partir do momento que ela enxerga o outro e tem dó do outro, igual ele fosse da vossa família. Coitado de fulano, está acontecendo isso com ele, o que eu posso fazer? Mas do fundo do coração mesmo, o que eu posso fazer para ajudar o fulano? Que ele sente a dor daquele lá de fora, como se fosse a dor daqueles que estão na vossa casa. Então esse é o caminho da evolução, olhar todo mundo com os olhos da piedade, com os olhos do amor. Porque a gente tem mania de olhar só a nossa tribo, né? Esse aqui é meu irmão, esse aqui é meu tio, esse aqui é aquele lá, tem outro lá, eu não quero nem saber, ele que se vira. Ele não é nada meu. Não é nada meu, não tem nada a ver com a vida dele. Então não difere muito com a esquerda. Nós estamos ainda, né? Precisa evoluir, não é? Precisa melhorar. Porque se todo mundo já tivesse chegado nesse ponto, não tinha miséria, não tinha fome, não tinha crise. Nos outros planetas, eles já chegaram. Muitos planetas, eles já chegaram nessa evolução. Então não precisa nem do dinheiro, não existe o dinheiro. Porque se eu tenho arroz ou você tem feijão, eu te dou um cadinho de feijão, você me dá um cadinho de arroz. Ninguém deixa o outro passar farta. Né? Ninguém deixa o outro ter falta de remédio. Então é isso. É saber que o ser humano, que nós, que vocês fazem parte da família universal. E que estão aqueles que estão debaixo da nossa asa, sim. Mas o outro que não está também é gente, também é nosso irmão. E quantas vezes a gente vê um irmão sofrendo, caído na pinga ali no chão, né? E a gente passa, dá uma olhadinha e vira a cara e prossegue. Quantas vezes a pessoa está papapá, querendo conversar, fulano, eu estou com muita pressa, você me dá tempo, vira as costas e vai embora. Né? Então a gente precisa ver o outro com os olhos do amor. Porque todos têm a mesma necessidade. Todos estão nesse mundo de luta. Uma hora luta contra a doença, contra a morte, contra a tristeza, contra a falta de dinheiro. Todos vão passar por esse sofrimento. Nem os ricos não fogem das tristezas, passa por muita tristeza. Às vezes por tristeza maior até do que o pobre. Né? Então é isso que precisa. Ser bom, evoluir. Aconselhar, sempre aconselhar. Tá certo? É só isso. Que Deus abençoe todos vocês. Abençoe a vossa casa, abençoe a vossa vida. Pai nosso que está no céu, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai-nos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Assim seja. Que as vossas casas sejam limpas, que os vossos lares tenham muita saúde, muita fartura e muita paz e alegria.
Ah,